O futuro, né, ele pode ser considerado em diferentes escalas de tempo, desde os próximos minutos e, obviamente, até os próximos anos e décadas. E ele representa um espaço de possibilidades e também de oportunidades, onde eventos, ações, decisões ainda serão realizados e todas essas ações têm consequências, né? Fala pessoal, aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre uma pequena forma, né, de se descrever o que é futuro, ok? Até porque o meu canal se chama O Futuro das Cidades, nada mais óbvio do que também comentarmos, estudarmos e nos aprofundarmos sobre o que é futuro. Esta temática ela é estudada há milênios, né? O ser humano ele sempre se preocupou com o futuro, né? E existem muitas áreas que trabalham com o futuro. Um agricultor, por exemplo, uma agricultora, obviamente tem que se preocupar com o futuro, né? Por conta da sua plantação, né? Um advogado precisa se preocupar com o futuro por conta da ação do cliente, né? Uma pessoa que trabalha com investimento precisa se preocupar com o futuro. Um pai, uma mãe se preocupa com o futuro dos seus filhos, né? Então o futuro ele permeia a sociedade. E aqui nesse vídeo eu quero falar só um pouquinho sobre uma possível visão, né? Existem autores, e eu vou trazer isso no canal Futuro das Cidades, que tratam sobre o que é o futuro de maneiras assim um pouco diferentes. E isso é bem interessante porque nos dá a capacidade de evoluirmos ao longo do caminho sobre esta percepção de futuro, tá? Mas o futuro, como um conceito possível que eu vou apresentar agora, ele se refere ao período de tempo que ainda está por vir, né? Ou seja, a partir do presente em diante. Então, se eu falar agora, por exemplo, esse eu que eu acabei de falar já é passado, por exemplo. Eu não consigo voltar, né, neste eu que eu acabei de falar. Então, ele já ficou no passado. Então, é mais para frente, né? Então, são vários presentes, né? Daqui a 5 minutos, será um presente que eu estou imaginando agora, que é, por exemplo, chegar ao final deste vídeo, né? E é interessante porque para chegar ao final deste vídeo explicando o que é o futuro, eu posso dizer que é uma noção abstrata, né? Porque eu estou criando agora essa forma de descrever esse vídeo. Então, é uma noção também abstrata, porque eu ainda não tive a experiência, né? Eu não tive a prática, eu não conheci o final deste vídeo, né? Explicando o futuro. Mas apesar de que o futuro está intrinsecamente ligado à incerteza, uma vez que a gente não consegue prever com precisão o que vai acontecer nesse período, né? Daqui a 5 minutos eu quero terminar o vídeo, daqui a 5 anos eu quero ter uma profissão, daqui a 10 anos eu quero que a minha cidade seja reconhecida nacionalmente como a melhor para turismo ecológico, por exemplo. São previsões, são visões, pré-visões, né? São visões prévias que eu tenho do que eu desejo daqui a pouco, né? Porque eu preciso, obviamente, colocar tempo. E essa visão temporal vai ser muito próxima, né? A gente vai falar muito, inclusive na metodologia que eu tenho sobre planejamento de futuro de cidade, essa parte temporal ela é extremamente importante. O futuro, né? Ele pode ser considerado em diferentes escalas de tempo, desde os próximos minutos e, obviamente, até os próximos anos e décadas. E ele representa um espaço de possibilidades e também de oportunidades, onde eventos, ações, decisões ainda serão realizados e todas essas ações têm consequências, né? Eu posso planejar, por exemplo, fazer um curso para alfabetizar pessoas para que elas tenham empregos melhores na minha cidade, mas de repente essas pessoas, depois de alfabetizadas, têm uma visão diferente de mundo e desejam
sair da cidade, ou seja, eu perdi aquela mão de obra qualificada. Então, e agora, o que eu faço, né? Então, até essas consequências a gente precisa colocar na ponta do lápis para entender quais são as possibilidades. E por isso que a visão futurista ela é tão complicada, né, de se conseguir mensurar. O modo como as pessoas percebem e abordam o futuro também, né, pode variar. Algumas pessoas elas podem ter uma visão otimista, cheia de esperança e expectativas positivas em relação ao que está por vir, né, daqui para frente. Algumas pessoas podem achar extremamente interessante e outras podem ter uma visão pessimista, com algumas preocupações e incertezas sobre os desafios e problemas que podem surgir. E o gestor de uma cidade, prefeitos, vereadores, secretários, precisam entender que isso vai acontecer e como lidar com essas situações. E também é importante destacar que o futuro ele é moldado por uma série de fatores, né? Incluindo avanços tecnológicos. Pensem, por exemplo, o momento onde o ser humano começou a plantar e não mais a colher da floresta diretamente tudo o que ele precisava comer. Esse avanço tecnológico mudou radicalmente a sociedade. Também algumas mudanças sociais, né? Quando, por exemplo, as pessoas saíram do campo para a cidade, naquele período que ficou conhecido como Revolução Industrial, né? Também alguns avanços ou alterações políticas, econômicas, descobertas científicas e eventos imprevistos. Até eventos na natureza, né, podem causar alteração drástica de futuros, né? As ações e decisões tomadas, né, no presente, eles têm o potencial de influenciar o futuro, tanto se a gente pensar no indivíduo, propriamente dito, quanto de maneira coletiva, né? Eu, por exemplo, que sou formado em Direito, a partir do momento que eu entrei na faculdade de Direito, em uma escala, uma visão, eu influenciei a minha vida. Mas depois de formado, quando eu advoguei para muitas pessoas, quando eu comecei a executar, ou melhor dizendo, a participar das dezenas de cargos públicos que eu já tive a satisfação de exercer, eu influenciei a vida de várias pessoas, por conta de uma decisão individual que eu tomei anos antes, né? Embora, né, a gente tenha uma impossibilidade de prever com certeza absoluta o que vai acontecer no futuro, as pessoas e também, né, as organizações, elas podem utilizar informações, análises e projeções para antecipar o que a gente chama de tendência. A gente, em alguns vídeos, vai tratar sobre isso, né? E aí sim planejar e se preparar para diferentes cenários. Tá? Tendências, cenários e outras palavras são comuns para quem trabalha com o futuro. E essa abordagem é conhecida como planejamento prospectivo, é uma outra palavra que a gente vai abordar aqui no canal em alguns vídeos. E é uma maneira de lidar com a incerteza e buscar uma maior resiliência diante dos cenários futuros. Resiliência a gente também vai tratar bastante, que é basicamente uma força que nós precisamos ter para manter o nosso caminho na direção do futuro que a gente deseja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser, deixe algum comentário aí, alguma pergunta. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e de compartilhar esse conteúdo com alguém que possa se beneficiar, né? Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.